Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia, entrevista sobre o assunto que domina, claro, as atenções de todo mundo. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, recebeu um documento enviado pelo governo do estado que pretende ampliar de 75 para 340 unidades do Poupa Tempo. Para essa expansão, o Poupa Tempo vai incorporar a gestão de todos os serviços prestados pelo Detran aqui de São Paulo. Essa reestruturação fará com que o governo economize cerca de 100 milhões de reais por ano. As novas unidades vão manter todos os serviços prestados pelo Detran e incorporar outros já prestados pelo Poupa Tempo, somando aí 133 serviços diferentes. O parlamentar ressaltou que o número de unidades vai crescer quatro vezes nos próximos anos, inclusive no Circuito das Águas e na região Bragantina. Bacana essa notícia, né? Bem, a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu suspender o reajuste anual dos planos de saúde entre setembro e dezembro de 2020 por causa da pandemia da Covid-19. Porém, a ANS já sinalizou que as operadoras de saúde pretendem recompor esses valores o ano que vem, em 2021. Esse aumento será apenas adiado. Vale lembrar que a suspensão desse reajuste é só a partir de setembro. Os valores reajustados de março a agosto serão válidos. Eles disseram aí que estão avaliando e acompanhando o cenário da pandemia e que vão tomar todas as medidas necessárias para preservar a assistência aos beneficiários e a sustentabilidade e equilíbrio do setor. Para os planos coletivos de empresas, com 30 usuários ou mais, a regra é diferente. Se os reajustes já foram aplicados, eles serão mantidos. A suspensão só vale se a empresa não estiver estipulado o aumento, já que esses valores são negociados diretamente com as empresas. Jornal da Rede Alesp. Pois é, duas notícias boas aí, aumento de poupa-tempo, né? Mesmo que o reajuste seja para o ano que vem, pelo menos não vai ter reajuste agora, né? Sempre bom ter boas notícias, né? Com relação até ao Detran de São Paulo, nós conversamos nas últimas semanas também com o presidente do Detran aqui no Jornal da Rede Alesp, falando dessa ampliação dos serviços, o quanto é importante para a população, Luciano. Eu acho que é bacana a gente ter essa difusão aí, né, aumento, né, da quantidade, porque são serviços. Eu já usei, acho que você também, todo mundo já usou, Sim. né? É um serviço muito bacana. Bem, segundo o governo do estado, o programa para a revitalização do Rio Pinheiros avançou mais uma etapa. O consórcio denominado Usina São Paulo apresentou a proposta vencedora da licitação para a concessão da Usina São Paulo no valor de 280 milhões de reais. O certame foi conduzido pela empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI. A revitalização da usina e do entorno é um dos eixos do programa Novo Rio Pinheiros e tem como objetivo aproximar a população do Rio por meio dos espaços de lazer e entretenimento. O complexo deve contar com áreas de convivência, comerciais e escritórios, além de bicicletários para atendimento dos usuários da ciclovia. E, de acordo com o governo, o critério para o julgamento das propostas, após as análises técnicas de qualificação, foi o maior preço ofertado para a parcela outorga fixa. O grupo ofereceu o valor de 280 milhões de reais. O prazo de concessão estabelecido no edital vai até novembro de 2042. Conforme previsto na legislação, o processo licitatório tem 5 dias úteis para recurso administrativo. Bem, em contribuição ao combate à violência sexual contra as crianças e adolescentes, o metrô promove uma ação de orientação sobre prevenção e denúncia nesta sexta-feira, de 7 da manhã até as 2 horas da tarde, na estação Sé, linha vermelha. E o evento é fruto da parceria do metrô de São Paulo com a Polícia Civil por meio das delegacias de polícia, também de defesa da mulher, o DDM, e da pessoa com deficiência, o DP-PD, e o Instituto Companhia dos Sonhos.
A violência sexual é um crime silencioso que pode ocorrer até mesmo dentro de casa e ser praticado por pessoas próximas à vítima. Por isso, a equipe de profissionais e policiais especializados abordará com o público as formas de evitar, identificar e notificar os casos de violência sexual durante a infância e adolescência. Em 2019, aproximadamente 86,8 mil crianças e adolescentes sofreram algum tipo de violação dos seus direitos humanos, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A violência sexual foi a causa de 19,61% desses registros, número equivalente a 17.029 casos. Ainda de acordo com o balanço Disque 100, foram 20.355 denúncias de violação dos direitos humanos entre crianças e adolescentes em 2019, somente no estado de São Paulo. O dado corresponde a 23,44% do total registrado no país, sendo que 3.206 casos são de violência sexual. Jornal da Rede Alesp. E é por isso, Luciano, que é importante a gente ressaltar, e nós destacamos aqui no Jornal da Rede Alesp, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Justamente por isso que a gente acabou de ler agora. Importante a denúncia também. Você que tem alguma desconfiança, denuncie. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado Tiago Natálio, que é especialista em direito condominial, e ele fala sobre os conflitos em condomínios nesse período de pandemia. Um assunto muito interessante. Doutor Tiago, boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a toda a sua audiência. Foi um grande prazer participar aqui com vocês novamente. Doutor, a gente sabe que conviver em condomínio, principalmente aí em quem compartilha, os condomínios, os apartamentos, já no dia a dia, antes da pandemia, era complicado. Nesse momento de pandemia, talvez tenha ficado um pouco mais latente. O senhor vai dizer isso para a gente. Como, então, os moradores podem trabalhar esse aspecto dentro dos condomínios? Existe uma lei que os guarda? Sem dúvida nenhuma, dado o confinamento que foi necessário durante um grande período, agora que a gente está saindo para uma reabertura, os conflitos eles realmente se intensificaram muito nos condomínios. As crianças que costumavam sair para ir às escolas ficaram em casa tendo aulas em casa, as pessoas que trabalhavam da mesma forma. Só que ainda a gente tinha os problemas que acontecem com reformas, todos os dia a dia de um condomínio, o que realmente resultou aí numa intensificação muito grande dos conflitos. E nesse momento foi muito importante o quê? Trabalhar a questão de bom senso dentro dos condomínios. Os conflitos se aumentaram e teve uma participação, a gente percebeu que o síndico teve que ter um protagonismo muito grande em tentar resolver esses conflitos, mediar esses conflitos. Então esses problemas normalmente eles foram levados ao síndico, que teve ali de alguma forma mediar e ter um protagonismo muito importante para resolver o dia a dia dessas brigas que vem acontecendo. Queria saber, doutor, em relação ao uso das áreas comuns, uma questão que todo mundo está discutindo agora é a volta às atividades nas áreas comuns, academia, piscina, salão de festa, salão de jogos. Tem gente que pratica exercício dentro do condomínio. Quais são os limites nesse momento? Assim, os limites ainda são definidos ali pela reunião de condôminos. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, assim, dessa possível retomada de atividades nas áreas comuns. Perfeito. Entrando até nessa questão das regras em si, que responde o finalzinho da pergunta anterior, de fato, houve o fechamento e depois uma reabertura. Nós não tivemos, na maioria dos estados e na maioria imensa de todas as cidades, uma lei que impusesse o fechamento. Até porque as leis que impõem fechamento, elas são juridicamente, vamos dizer assim, discutidas, para saber se poderia o Estado ou a cidade implementar regras que envolvessem uma área privada. Há uma discussão muito grande acerca disso. Há entendimento de que quando nós estamos lidando com questões relacionadas à saúde, nós poderíamos imaginar uma norma que viesse sim a fazer uma restrição. Houve até mesmo a questão de uma lei 14.010 que tratou desse assunto, que teve o veto presidencial, mas a gente tem observado que os síndicos desde o começo, de forma muito proativa,
partiram para um fechamento com base tão somente no próprio Código Civil, onde diz que eles são os responsáveis por toda a segurança do condomínio, por toda a saúde do condomínio, e eles, como representantes, acabaram tendo essa proatividade de fazer o fechamento. Num ato posterior a esse, nós tivemos então a regulamentação das assembleias, o que viabilizou o síndico ter a possibilidade de consultar os condôminos. E aí a gente vem resolvendo dessa forma, a gente tem mostrado cada vez mais a importância de consultar os condôminos para saber se nós devemos manter fechado, se nós devemos fazer uma reabertura, que tipo de reabertura que vai ser essa, mas lei em si, lei externa ao condomínio não existe. Isso aí tem partido muito do síndico junto com a assembleia que tem feito as decisões dentro do condomínio. Então, doutor Tiago, para quem está ouvindo, vendo a gente, para ficar claro, nesse momento de reabertura em que cada condomínio vai decidir, então, o que será reaberto em primeiro momento, num segundo, quais os direitos desse morador? Claro, se ele não concordar com aquilo que o condomínio está colocando. Ele pode procurar um advogado se nesse encontro dos conselheiros no condomínio, enfim, entenderem que não é um momento de abrir algum dos locais. O morador ele pode reclamar disso na justiça, procurar um advogado. Como é que funciona? Para quem está ouvindo a gente agora nesse momento tem essa dúvida. Perfeito, uma ótima pergunta, dado o fato de que realmente está acontecendo isso. Existem muitos condôminos que não estão aceitando as decisões que estão sendo tomadas. Então, no condomínio, a gente tem um órgão maior que é a Assembleia. A Assembleia, por si só, ao tomar as decisões, essas decisões são alcançadas a todos os condôminos, ainda que não tenham participado ou ainda que participado tenha discordado. Então, num primeiro momento, o condômino pode entrar com a ação? Sim, sem dúvida nenhuma, ele pode entrar com a ação como o direito de ação que é dado a todo cidadão. Todavia, muito provavelmente, se nós tivermos uma decisão da Assembleia que ratificou até o mesmo que o síndico fez, muito provavelmente essa ação vai vir a ser improcedente, porque existe um princípio aí que é da soberania da Assembleia, a coletividade. Então, esse princípio do interesse coletivo, ele se sobrepõe a esse interesse particular desse condômino. Mas eu acho que é interessante também essas decisões dos condomínios, elas serem acompanhadas também de um reflexo do que vem acontecendo nas cidades, porque seria, vamos dizer assim, um pouco incompreensível nós imaginarmos uma reabertura numa cidade e nós não imaginarmos uma reabertura dentro dos condomínios. E tanto no momento do fechamento quanto na reabertura, o reflexo da cidade foi acontecendo nos condomínios que são microsociedades. Doutor, com a pandemia, isolamento, as pessoas estão mais em casa, né? E aí os barulhos aumentam. A gente, né, furadeira, barulho em cima, assalto, vizinho fumando na sua sacada, até dúvidas em relação a isso, né? Acaba descendo para o apartamento de baixo ou sobe para o apartamento de cima, e aí a fumaça vai para a sala do vizinho ou não. Eu queria falar um pouco dessas questões aí, desse momento de convivência, né? Que todos nós estamos mais em casa, o que é possível fazer, conversar é sempre melhor, o acordo é sempre melhor. Queria que o senhor falasse um pouco dessas questões. Perfeito, com todo prazer. Na verdade, o que acontece? Dentro de um condomínio, os conflitos, eles acabam, vamos dizer assim, eles acabam acontecendo mesmo, não há possibilidade. Se antes da pandemia nós já tínhamos esses conflitos, exatamente com esses problemas do qual o senhor levantou, com a pandemia eles se intensificaram muito. Nós costumamos fazer uma regrinha para nós entendermos, até mesmo para o síndico entender qual que é o momento de dar uma advertência ou qual que é o momento até de chegar a um ponto de dar uma multa. A gente costuma dizer que tem 3 S's que eles são muito importantes nesse momento de uma aplicação. Esses S's são a segurança, o sossego e a saúde. Sempre que um condômino fazer ou tomar uma atitude dentro do prédio que for contra um sossego, qual for contra o sossego dos demais condôminos, a saúde ou a segurança, a ele caberá, por exemplo, uma advertência. Num exemplo bem simples, nós podemos imaginar aquela questão do cachorro, por exemplo, do animal, do pet. Então vamos imaginar um cachorro que ele esteja doente dentro de um apartamento e que ele saia na área comum, ele vai afetar a saúde
dos demais condôminos. Se esse cachorro for muito bravo, se esse cachorro for agressivo, ele vai afetar a segurança. E se esse cachorro latir o dia inteiro, ele vai afetar o sossego. Nessas três circunstâncias, nesse mesmo exemplo do cachorro, a gente tem como perceber que o condômino afetou o sossego, a segurança e a saúde dos demais condôminos. Diante disso, ele poderia receber uma advertência e, na reincidência, uma multa. E isso serve para todos os casos dentro de condomínio. Eu posso fumar dentro do meu apartamento sem problemas nenhum, eu estou dentro do meu apartamento. Mas eu não posso, por exemplo, ficar fumando na janela, de modo que a fumaça suba para o andar de cima ou para a sacada de cima e venha incomodar o sossego do condômino vizinho ou até mesmo a saúde do vizinho. Então eu posso tudo, desde que eu não afete o sossego, a segurança e a saúde. E isso serve muito bem nos condomínios para a gente conseguir entender qual que é o momento de a gente aplicar uma advertência. E nesse momento, Tiago, também a gente entra a questão de máscara, né? Mas, Luciano? Não, pode falar, a questão da máscara é importante, né? Também é uma questão de um desses S's, né? O S da saúde, talvez? Sim, sem dúvida nenhuma. Olha como que é interessante, essa questão da máscara, ela deu uma polêmica no início, porque o texto legislativo, o texto que foi do decreto, ele não veio da melhor forma possível. Há uma crítica acerca do texto, porque ele poderia ter dito de forma muito clara que as máscaras seriam obrigatórias dentro dos condomínios, ou ainda que não quisesse usar a palavra condomínio, poderia falar que era nos locais públicos, como já foi dito, ou nos locais privados. Só que aí ele tinha que colocar um anexo, ele tinha que colocar os locais privados de acesso coletivo, ou de uso coletivo, que nós enquadraríamos o condomínio. Isso não aconteceu no começo, Tiago, porque de fato houve um grande problema. Tiago, desculpa te interromper, só para avisar o Jornal da Rede Alesp, né, que estava sendo transmitido até há pouco pela internet, nós estamos voltando para a Rede Alesp, né, transmitidos pela TV Alesp, a partir de agora. Pode continuar, desculpa te interromper. Imagina, de forma alguma. Nós falávamos também aqui acerca da possibilidade, ou melhor, da utilização das máscaras nos condomínios, acerca da obrigatoriedade. E foi até dito se isso incomodaria, por exemplo, a saúde. Sem dúvida nenhuma, afetaria a saúde dos demais condôminos e caberia sim uma advertência, até mesmo uma multa. Nós comentávamos acerca do problema do texto, que não foi o mais claro possível, mas posteriormente a isso, naquele site do governo do estado de São Paulo, no momento de perguntas e respostas, deixaram claro lá. Diziam o seguinte: dentro dos condomínios é obrigatória a utilização de máscaras, poderá ter inclusive multas aplicadas pelo governo. E a resposta lá foi dizendo que sim, então nos deixou muito claro. Mas no texto do decreto em si, não está de forma clara. Mas como recomendação, e todos os condomínios têm se utilizado dessa forma, sim, a gente precisa utilizar as máscaras dentro dos condomínios para evitar a propagação e também a saúde, cuidar da saúde não só nossa, como do próximo. E, doutor Tiago, uma outra questão que sempre é muito bem discutida nos condomínios é a questão de inadimplência. Independente do período de pandemia, aquelas questões de morador que não paga o seu condomínio, o que ele pode deixar de fazer ou como o síndico, né, atua nesse caso. Nesse momento de pandemia, muita gente perdeu renda, isso refletiu também no não pagamento do condomínio. Dá uma geral para a gente com relação a essa questão de inadimplência nos condomínios. Sim, sem dúvida. O problema de inadimplência em condomínio, na verdade, ele sempre existiu e sempre foi, vamos dizer assim, muito importante dentro do condomínio o cuidado correto da inadimplência. A gente sabe que os condôminos que são adimplentes, há sempre uma dúvida, mas eu sou adimplente, ou seja, eu pago em dia. Eu sou obrigado a pagar pelo inadimplente? Sim, exatamente pelo fato de nós morarmos em condomínio, num determinado momento eu vou estar pagando pelo adimplente, daqui a pouco eu que vou ficar atrasado, ele vai pagar por mim, e a gente precisa um do outro para viver em condomínio. Mas a grande questão nesse momento é que nós esperávamos, vamos dizer assim, uma piora
muito maior. Nós que atendemos diversos condomínios, a gente pensou, não, agora realmente vai entrar num pico de inadimplência, as pessoas não vão pagar, não vão fazer mais acordos, e a gente tem ouvido diversas administradoras e escritórios grandes falando que não foi tanto assim, mas o importante destacar nesse ponto da inadimplência é o seguinte, muito se discutiu, eu posso não cobrar juros, correção, multa? Não, isso não pode, porque isso daí consta da lei, que nós temos que cobrar com juros, correção e multa. O que nós poderíamos imaginar é uma flexibilização na forma desse acordo, de modo a proporcionar ao condômino e à condômina que ele venha a ter possibilidade de fazer um acordo pagando a sua dívida, pagando o seu condomínio do mês. Mas, em regra geral, a gente não pode dar o desconto, a gente tem que abrir as possibilidades de fazer acordo e sempre ter um escritório de advocacia que possa cuidar dessa inadimplência de modo a mostrar a importância do pagamento da cota de condomínio dentro das despesas do mês. O síndico do condomínio pode impedir que o condômino inadimplente aí alugue seu apartamento? Então, a gente tem uma discussão muito grande acerca daquelas locações por curtíssima temporada, que envolve aí alguns aplicativos, tipo etc. Airbnb, de fato, isso, é do Airbnb, etc. De fato, essas têm sido desde o início barrada, até como um reflexo do que aconteceu no setor da hotelaria, por exemplo. Se as pessoas utilizam como eu quero conhecer a cidade, como um segundo passo, como um desdobramento de um hotel, se o próprio hotel fechou, não tem por que manter uma locação cujo objetivo é, vamos dizer assim, o turismo. Agora, no tocante às locações em si, as regulamentadas pela Lei 9.245, essa, sem dúvida nenhuma, a gente tem total condição de locar os nossos apartamentos e o síndico não pode fazer nenhum tipo de impedimento quanto a isso. Agora, aquelas de curtíssima temporada, essas foram barradas e na maioria dos condomínios elas estão voltando agora. E há também uma discussão muito grande acerca desse tipo de locação em condomínios, que inclusive existe um julgado que está em andamento, foi pedido vistas para saber a legalidade desse tipo de locação nos condomínios. Agora, doutor, ainda com relação a essa questão de inadimplência, o senhor falou agora há pouco, né, das assembleias, das reuniões. O morador que está inadimplente, ele pode participar do voto nessas assembleias ou não? Uma ótima pergunta também. Há uma grande discussão, na verdade hoje totalmente pacificada até pela lei mesmo e pela própria jurisprudência. Existe o artigo 1335 que ele diz da seguinte forma: são direitos dos condôminos participar das assembleias e nelas votar, estando quite, ou seja, se o condômino não está quite com o seu pagamento, se ele tem uma inadimplência, a penalidade que ele pode receber é de não ter o direito de votar nas deliberações das assembleias. Isso não quer dizer que ele não vai obedecer o que foi resolvido em assembleia, porque a ele também vai ser o resultado da assembleia vai alcançar ele, mas ele, na condição de inadimplente, ele não pode votar nas assembleias. Doutor, em relação a animais, né, do condomínio, quantos animais eu posso ter em um apartamento? Quais as regras para quem tem animal de estimação? Barulho, cheiro, quais são essas regras? Uma ótima pergunta também. É bom destacar esse ponto porque, por exemplo, em São Paulo, nós temos uma lei municipal que ela trata sobre as questões de animais domésticos e ela faz uma limitação de 10 animais por unidade, ou por casa, ou por apartamento. É óbvio que dentro de um condomínio, se nós imaginarmos 10 animais, por exemplo, 10 cachorros, muito provavelmente a gente vai impactar naqueles 3 S's que a gente tinha conversado anteriormente, que é sossego, segurança e saúde. Então, dentro de um condomínio, eu posso ter os animais, pela lei até 10, mas eu posso ter 1, 2, 3, em tese pode ter quantos quiser, desde que esses animais não venham contra o sossego dos demais condôminos, a saúde ou a segurança dos demais condôminos. Então, animal
também houve uma discussão muito grande, porque tinham convenções proibindo as pessoas de terem animais dentro dos apartamentos, dentro dos condomínios, o que é totalmente inconstitucional. O animal por si só, como um direito individual nosso, a gente pode ter o animal. Hoje, na verdade, o animal tem entrado dentro dos shoppings, tem andado de avião, então eles nos acompanham. Algumas pessoas, por exemplo, muitas das vezes, pessoas com deficiência visual, eles dependem do animal para poder fazer a locomoção. Então, não seria cabível nós proibirmos. Mas o que a gente tem que ter dentro do condomínio é o quê? Posso ter o animal? Posso, mas o que eu não posso é ferir o sossego dos demais condôminos, a saúde ou a segurança. E ainda dentro dessas questões, né, do que pode, não pode, a gente tem falado muito aqui, Luciano, desde o início do jornal de hoje, sobre essa questão do bom senso. Quem não mora em casa, quem mora, né, em condomínio, independente de quantos apartamentos por andar, tem que também pensar desse lado do bom senso. É preciso ter, de pensar no outro. De cima, do lado, né? Nem sempre se consegue, principalmente mulher usa salto, enfim, essas coisas. Mas também, doutor, essa questão do bom senso, né? Nem tudo eu preciso reclamar pro síndico, nem tudo eu tenho que levar a ferro e fogo. É mais ou menos isso ou não? Sem dúvida, quem quer morar em condomínio precisa se usar muito da empatia, se colocar no local, na posição do outro. Então, nós imaginamos a seguinte situação: se uma pessoa chega tarde do trabalho, ela precisa entrar dentro do apartamento, ela não vai tirar o salto lá fora. Então, se nós não tivermos o mínimo de tolerância de imaginar essa pessoa saiu do quarto, ou melhor, da sala até o quarto, e ali ela já retirou o salto e não ficou andando por muito tempo, se nós não imaginarmos o mínimo de paciência, o mínimo de empatia, o mínimo de bom senso, que é a principal palavra nesse momento de convivência em condomínio, a gente vai ter desgaste muito grande em condomínio. E dentro de condomínio a gente não pode ter esse desgaste. Muito se discute a questão do quê? Querem judicializar muito as questões. E antigamente nós tínhamos muitas das vezes advogados que eles judicializavam bastante esse tipo de problema. Quando na verdade a advocacia hoje, que atende condomínio, a advocacia especializada em condomínio, eles buscam soluções de conflitos diferenciadas. Eles buscam trabalhar a conversa, eles buscam trabalhar mediações, tudo em torno de não se judicializar, de a gente sentar, de a gente conversar, de repente um comunicado, ou até antes mesmo de uma advertência, e também conscientizar os condôminos de que eles não têm que abusar do direito de reclamação, porque tem muitas pessoas que eles reclamam sobre tudo, e aí acaba tendo uma dificuldade muito grande no dia a dia, na convivência em condomínio. Então, quem quer morar em condomínio precisa entender que a gente precisa ter empatia, precisa ter bom senso, a gente precisa saber conviver. É óbvio que a gente não tem que aceitar excessos, mas o excesso já foge à empatia, já foge ao bom senso. Então, bom senso realmente é a palavra-chave aí para a gente ter uma boa convivência nos condomínios. E a gente vê, doutor, o quanto que uma resposta bem dada, uma educação da pessoa, às vezes, não está incomodando, aí você, né, liga falando. Uma resposta bem educada, ela diminui muitas vezes o conflito, né? Essa empatia, entender o problema do outro, mas ao mesmo tempo, quem não tem essa empatia, né? Quem pensa só em si, ou no seu apartamento, ou na sua família, não entende essa questão que o senhor está falando aí de conviver em comunidade né? Existem dois polos, né? A agressividade e a empatia com o outro, né? A diferença que isso faz numa relação de convivência do condomínio, e o quanto que essas pessoas que prezam pela empatia, elas acabam evitando problemas para toda a comunidade ali, né? Ao passo que quem vai por essa questão do direito, quer judicializar, quer reclamar de absolutamente tudo, essa pessoa acaba sendo tóxica ali naquele meio, naquela comunidade, né? Sem dúvida nenhuma. É por esse motivo que a gente tem trabalhado muito a conscientização dentro dos condomínios. Eu acho que o bom síndico, na verdade, não é aquele que, diante de qualquer situação, ele sai pura e simplesmente advertindo ou multando todas as pessoas. Hoje o síndico ele tem sido, vamos dizer assim, uma peça muito chave nos condomínios, eles têm sido realmente protagonistas em mostrar um caminho diferenciado aos condôminos. Muitas das vezes é como se fosse aquela política pública que a gente
faz, só que dentro do condomínio. Vamos fazer uma política de um bom relacionamento, vamos estabelecer aqui algumas normas, vamos clarear, vamos mostrar aos condôminos quais são as normas do condomínio, para que o condomínio tenha ciência do que pode e o que não pode, do respeito que ele tem que ter ao próximo, de modo que a gente não apareça sempre com uma advertência, sempre com uma multa, sempre pelo lado de litígio. Então, isso é muito importante, que nós tenhamos um modo diferenciado de se viver nos condomínios. Muitas pessoas, elas têm o condomínio como algo que... existe um estigma sobre condomínio. Aquela coisa, não, condomínio eu jamais vou para um condomínio, por quê? Porque lá só dá conflito, lá você não pode fazer nada, por isso que eu moro em casa. Não, muito pelo contrário, o que a gente tem que fazer é mudar essa forma de se pensar do condomínio, e muitos condomínios hoje em dia a gente tem visto muito sucesso. Advertências e multas são realmente em situações em que já foi enviado comunicados antes, já foi esclarecido as regras antes, e aí não resolveu. Mas eu acho que viver em harmonia realmente é muito importante para o condomínio. E esses condôminos que são nocivos realmente ao condomínio, desculpe, com o tempo, a questão eles vamos dizer assim, cada vez mais percebendo que ali não é o local deles. Tá certo. Dr. Tiago Natalio, advogado especialista em direito condominial, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, um grande prazer sempre participar da TV Alesp e fico muito grato, sempre à disposição. Um grande abraço a vocês e também à audiência de vocês. Tá certo. Obrigada, doutor. Obrigado. Bem, os segurados do INSS que receberam a antecipação do auxílio por incapacidade temporária terão recebimento do benefício em definitivo. Com essa medida, quem recebeu o adiantamento no valor de R$ 1.045, mas tem direito a um benefício maior, vai receber a diferença. Ele não vai precisar fazer um novo requerimento. O beneficiário que tem direito ao crédito de pagamento da diferença pode acompanhar o status do crédito e os valores através do site meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135. O site meu.inss.gov.br é o telefone 135. Essa medida vale para as pessoas que o afastamento tenha encerrado em 2 de julho de 2020. Por enquanto, o atendimento presencial nas agências do INSS permanece suspenso. A previsão de retorno em alguns lugares do Brasil é de 14 de setembro. Os sistemas remotos do INSS estão adaptados para receber os atestados médicos de trabalhadores que estão na fila do auxílio-doença e queiram a antecipação no valor de R$ 1.045. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp, a gente vai com um giro de repórteres via Skype. E agora, quem vem aí, Julie, para falar com a gente é ela... A nossa repórter Melissa Araújo. Boa tarde, Melissa. Quais as suas informações aqui do Parlamento Paulista? Boa tarde, Julie. Boa tarde, Luciana. Tudo bem por aí? Tudo bem, Mel. Você que sabe tudo dos bastidores do Parlamento Paulista, o que tem de novidade aí pra gente? Acabou de acabar, vocês acabaram de declarar o encerramento aí da CPI das fake news, e aí foi alguns instantes, a gente ouviu hoje o deputado federal Alexandre Leite, do Democratas, deputado Alexandre Leite, que é filho do vereador Milton Leite, irmão do deputado estadual Milton Leite Filho. Ele foi o proponente da CPMI das fake news no Congresso, e aí ele foi o proponente, ele pegou as assinaturas, mas depois ele saiu da CPI. Então os deputados quiseram saber por que ele saiu da CPI. E aí o deputado esclareceu que ele achou que do objeto da investigação, do que ele havia proposto para os trabalhos que foram sendo encaminhados, a CPI perdeu um pouco do foco. Quando ele propôs, falando das eleições de 2018, e ele também pediu que os deputados investigassem a propagação de fake news, por exemplo, como aquelas da baleia azul, do Momo, que muitos pais ficaram preocupados. Então, ele queria que esse tipo de fake news também entrasse no escopo das investigações, e até o momento não entraram. Até o deputado Paulo Fiorillo, do PT, propôs que fosse que uma nova CPI
fosse feita sobre esses temas que são muito importantes. A gente sabe, né? Júlia tem um filho pequeno e sabe que como todo mundo tem que ficar de olho aí no que a criançada vê na internet, nas redes sociais, isso é um problema. No caso da baleia azul e do Momo, tem a questão do bullying, tem a questão do suicídio, tem questões muito delicadas aí para as crianças. Mas voltando um pouco à questão da CPI, da CPMI, né, que foi proposta aí também com relação às eleições de 2018, o deputado disse que ele não foi vítima de nenhuma fake news nas eleições, mas que ele foi observado a propagação de fake news aí, principalmente com relação à eleição majoritária, né, de presidente, mas que não foi também só com relação à eleição de majoritária. Então, na visão dele, foi de todas as partes aí que houve propagação de fake news. A base do governo, ele destaca aí que a base do governo federal não viu muito interesse na CPMI e que isso de fato um problema na visão dele para a direção dos trabalhos, né? Então, mas que está em andamento. Um dos motivos pelos quais ele também saiu da CPI é porque ele queria que fossem criadas normas para a eleição de 2020. Até o momento, essas normas não foram criadas. Sendo assim, elas não poderão ser usadas nessa próxima eleição. E esse, para ele, é um problema no sentido de que, se eles estão propondo essa comissão parlamentar de inquérito, é para que as normas tenham uma eficácia ali no processo, para que evite que a balança da democracia fique injusta, né? Que penda só para um lado. Então, em razão disso, ele preferiu se retirar. Tá ali, ele continua, obviamente, como um parlamentar acompanhando os trabalhos, mas ele não está ali no meio da investigação e nem dentro do processo todo, né? Então, ele vê algumas questões positivas que estão acontecendo dentro da CPI e outras questões ele tem críticas aí. Foram feitos alguns requerimentos e entre eles, eu já havia citado em uma entrada da semana passada, o deputado Paulo Fiorilo fez recomendação para que as agências de checagem de fatos pudessem as agências de checagem de fatos pudessem enviar as perguntas deles por escrito, ao invés de participar pessoalmente. Esse requerimento foi aprovado hoje, e aí isso facilita para que os trabalhos da CPI agilizem, e aí os deputados consigam prosseguir com as outras oitivas. Sei que o tempo é curtinho hoje, e essas são as informações por enquanto. Melissa, a gente sabe o quanto é importante para quem ouve e vê a gente aqui no Jornal da Rede Alesp entender também os trâmites aqui da casa, né? A gente gosta sempre que os nossos repórteres contem, né, para o nosso telespectador como é que funciona, e uma das grandes discussões nesse momento também aqui no Parlamento Paulista é o PL 529 de 2020. Queria que você, por favor, explicasse para quem está ouvindo e vendo a gente como é que funciona, está nesse momento o PL na casa, se tem um tempo para eles discutirem e para depois sair da pauta de votação, como é que funciona? O PL 529, ele está na ordem, ele está em debate, né? Ele tem que passar pelas comissões temáticas da casa, ele está no regime de urgência, então ele passa por menos comissões, são 45 dias de discussão, porém, ele recebeu um volume muito grande de emendas parlamentares, mais de 600 emendas. Isso pode significar que o projeto precisa de desmembramento. E se ele for para esse desmembramento, aí o prazo passa a ser outro, conforme cada um dos projetos forem sendo elaborados, né? Então, por enquanto, esse prazo de 45 dias está correndo, mas ele pode ser interrompido aí no meio do caminho, para que
os parlamentares façam novas propostas dentro dessa proposta inicial, né? Então, ainda vamos debater muito esse projeto 529, porque ele causa um impacto realmente significativo no estado de São Paulo. Mel, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Vamos para a coletiva do governador, que está começando, vamos acompanhar. Fotógrafos, técnicos, equipe de apoio, aos que estão remotamente também participando desta coletiva, e agradecer a presença do Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, Jean Gorenstein, secretário da Saúde, General João Campos, secretário de Segurança Pública, Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, e também do Márcio Reia, presidente da EMAI. E sempre a presença do José Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, e João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Também agradecer aos demais secretários que aqui comparecem a esta coletiva de imprensa, e vamos agora às mensagens e, na sequência, às informações de hoje, sexta-feira, 4 de setembro. Primeira mensagem está vinculada ao Dia da Independência, dia 7 de setembro, Dia da Pátria, segunda-feira. Por recomendação das autoridades sanitárias, não teremos em São Paulo paradas, desfiles ou outras demonstrações públicas de homenagem ao Dia da Independência do Brasil. No âmbito nacional, a decisão também foi corretamente adotada, a nosso ver, pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Esperamos celebrar o Dia da Independência em 2021, longe do vírus, longe da pandemia, e com razões, espero, para festejar o Dia da Independência, o Dia da Pátria e o Dia de todos os brasileiros. Aproveito para registrar que as obras do Museu do Ipiranga, o novo Museu do Ipiranga, o Museu da Independência, estão aceleradas, e em setembro de 2022 estaremos entregando a São Paulo e ao Brasil o novo Museu da Independência, totalmente restaurado e ampliado, com as obras viabilizadas com recursos privados, 160 milhões de reais de investimento privado na recuperação e ampliação do principal museu brasileiro, o novo Museu do Ipiranga. A segunda mensagem é uma mensagem de solidariedade. Hoje, infelizmente, ultrapassamos 4 milhões de pessoas infectadas com a Covid no Brasil. Soma-se a isso 125 mil brasileiros que já perderam suas vidas em nosso país. 1 em cada 50 brasileiros já teve Covid. Um triste número. Por isso, não temos nada a celebrar. Não é momento para celebrações, aglomerações, festas e comemorações. Só poderemos ter celebrações e congraçamento após a imunização de todos os brasileiros com a vacina. Enquanto isso, temos que estar conscienciosos e dedicados à preservação da vida e da saúde dos brasileiros. Quero lembrar que no estado de São Paulo, o uso da máscara é lei, é obrigatório para todos os brasileiros, autoridades e não autoridades, cidadãos, pobres ou ricos, todos devem usar máscara em respeito à sua própria saúde, em respeito à sua vida e em respeito à vida dos seus familiares e de outras pessoas. Também devem seguir a orientação do distanciamento social, de 1,5 metro para com outra ou outras pessoas. E devem também ter o saudável hábito da higiene das mãos, lavar as mãos frequentemente e, se possível, usar álcool em gel também com frequência. A nossa esperança está na vacina, ou nas vacinas. Volto a repetir aqui, nós não estamos numa competição pela vacina, nós estamos numa competição pela vida.
A Coronavac é uma das vacinas que está no estágio mais avançado e com grande chance de ser aprovada e superada nessa terceira fase de testagem para ser aplicada já a partir de dezembro nos brasileiros. Outras vacinas também estão no seu terceiro estágio e nós torcemos e esperamos que elas superem também bem e positivamente essa terceira fase e possam ser disponibilizadas também igualmente com o mesmo princípio de salvar vidas e salvar brasileiros, não importa se a vacina é chinesa, inglesa, italiana ou americana. Importa que vacinas aprovadas possam ser objeto de imunização de todos os brasileiros. E a terceira e última mensagem em relação ao feriado de 7 de setembro. Pelas mesmas razões do que acabo de mencionar, peço que ao menos os brasileiros de São Paulo tenham cuidado, tenham zelo ao saírem das suas casas ou se dirigirem para outras cidades. Cada município tem aqui o direito de estabelecer os seus limites para parques, praças, praias e calçadões. E o governo de São Paulo apoiará aqueles municípios que solicitaram formalmente ao governo do estado o apoio da Polícia Militar no sentido de proteger a vida das pessoas e dos seus cidadãos. Mas a você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você que está nos lendo, por favor, tenha cuidado. Não faça aglomerações em parte alguma, nem na praia, nem no calçadão, nem na montanha, nem na praça, nem no parque. Aglomerações colocam em risco a sua vida, a sua saúde e de outras pessoas. Usem máscara, sigam o exemplo correto, usem máscara e façam o distanciamento social de 1,5 metro. Desfrutem com seus familiares do final de semana prolongado, mas não exponham as suas vidas nem a vida de outras pessoas. As 3 informações da coletiva de hoje, 4 de setembro. Primeira, 5 regiões do estado de São Paulo progridem e agora 95% da população do estado de São Paulo está na fase amarela do Plano São Paulo. Nesta 12ª atualização do mapa do Plano São Paulo, mais 5 regiões do estado progrediram da fase laranja para a fase amarela. Marília, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto. A progressão destas regiões é uma tendência de melhora dos indicadores que temos observado no estado como um todo. E já estamos na 4ª semana consecutiva de queda de óbitos, um fato inédito desde o início da pandemia. 4 semanas consecutivas com índices de infecção em queda, índices de óbito em queda, índices de ocupação de leitos de UTI em queda. Esta tendência de regressão da pandemia vem se mostrando consistente, mas quero voltar a repetir, e falo isso também em nome do prefeito Bruno Covas, não significa que temos que baixar a guarda, não significa que temos que relaxar, e lembrar que estamos em quarentena e precisamos ter cautela e cuidado. Estamos na 10ª quarentena aqui em São Paulo, e a partir do dia 5 de setembro, nós estaremos, portanto, amanhã, sábado, na 11ª quarentena, que vai até o dia 19 de setembro. E neste feriado, volto a repetir, por favor, redobre os cuidados. Redobre os cuidados com você, com a sua família, com seus amigos. Oriente aqueles que relutam em usar máscaras para que usem. Oriente também sobre o distanciamento social e, por favor, não faça aglomerações. Segunda notícia, segunda informação da coletiva de hoje. A Operação Independência. O governo do estado de São Paulo vai colocar 20.000 policiais em ações de apoio e fiscalização aos municípios que solicitaram ao governo do estado este apoio. Municípios do litoral do estado de São Paulo
e municípios de estâncias turísticas do interior do estado. A ação integrada da Secretaria de Segurança Pública está sendo feita em parceria com a Secretaria de Transportes e Logística do estado de São Paulo. Do total, serão 20 mil policiais, como já mencionei, 7.200 viaturas, 11 helicópteros e 32 drones em operação. A Operação Independência começou hoje, sexta-feira, e vai até terça-feira, dia 8 de setembro. O objetivo é reforçar a segurança nas estradas e nos municípios turísticos durante o feriado e apoiar as ações que cada prefeito ou prefeita está desenvolvendo no seu município. A responsabilidade, repito, é de cada prefeito, e aos que solicitaram apoio terão este apoio da Polícia Militar e da Secretaria de Transportes e Logística do estado de São Paulo. Terceira e última informação de hoje, uma boa notícia. Com ágio de 1.900%, o governo do estado de São Paulo fez a concessão da usina São Paulo no Rio Pinheiros. A antiga usina Traição, agora denominada usina São Paulo, foi concedida ao setor privado com 1.900% de ágio sobre o valor original. O ágio de 1.900% é para a concessão da usina São Paulo por 22 anos e uma proposta de 280 milhões de reais. Esta é a outorga, é o dinheiro que o setor público receberá pela exploração pelo setor privado da usina São Paulo. E mais, Bruno, 8% de outorga variável também para a EMAI, de acordo com os resultados advindos da exploração da usina São Paulo. É uma prova de confiança no programa de revitalização do Rio Pinheiros, e eu volto a reafirmar aqui o compromisso do governo do estado de São Paulo de entregar o Rio Pinheiros despoluído até 31 de dezembro de 2022. Entregaremos o rio limpo para a população do estado de São Paulo e, sobretudo, da capital de São Paulo, até dezembro de 2022. A revitalização da usina São Paulo é um dos eixos do programa do Rio Pinheiros. E, repito, prova de confiança, dado que um grupo empresarial, além da outorga de 280 milhões e a outorga variável, terá também que fazer um investimento que não será menor do que de 200 milhões para a recuperação de toda esta área, e vocês verão isso na sequência na coletiva de hoje. Com a concessão, o governo economiza 12 milhões de reais por ano, custo de manutenção da usina Traição, que passará a se chamar Usina São Paulo. Recursos que serão destinados para saúde, educação e segurança pública. E vamos oferecer à cidade de São Paulo um novo marco, uma nova referência às margens e sobre o Rio Pinheiros, na região de Cidade Jardim. A usina São Paulo será uma área de lazer, de entretenimento, de atividades culturais, de atividades num parque linear e também com cafés, bares, restaurantes e lojas. Tudo deverá ser entregue pelo setor privado que venceu a concessão já em 2022. Vocês acompanharão para e passo toda a evolução desta obra até a sua entrega na nova usina São Paulo. Quero mencionar, para finalizar, que o investimento que estamos fazendo na despoluição do Rio Pinheiros já atinge, neste momento, 1 bilhão e 700 milhões de reais. A obra de despoluição do Rio Pinheiros não parou, continuou durante a pandemia, continua de forma acelerada, e quero aqui registrar um agradecimento muito especial à Sabesp, na pessoa do professor Benedito Braga, que está aqui presente, pelo apoio no programa de revitalização de centenas de córregos que, infelizmente, levavam poluição ao Rio Pinheiros. E agora estão sendo revitalizados e não mais levarão poluição ao rio, que é uma das marcas de São Paulo. E em breve será uma marca limpa da capital de São Paulo. Bem, pela ordem, nós vamos começar a coletiva com a Patrícia Ellen e o Marco Vignoli,
falando sobre o Plano São Paulo e esta nova etapa do Plano São Paulo. Patrícia. Obrigada, governador. Bom, como já foi dito, hoje nós temos um dia importante e muito positivo para a classificação do Plano São Paulo, porque estamos mantendo essa tendência de queda, tanto em óbitos como internações e também em casos. Hoje, nós vamos fazer a 12ª classificação, essa foi a 11ª atualização, que é a atualização vigente até hoje, onde tínhamos aqui cerca de 88% da população na etapa de flexibilização e tínhamos ainda aqui 6 regiões na fase laranja, que é a fase de controle. Na próxima página, nós temos os indicadores atualizados na data de hoje, que foram utilizados como base para essa classificação. Temos aqui algumas notícias importantes, mas gostaria de destacar, lembrar que a semana passada foi uma semana muito positiva em internações e óbitos e tivemos agora, continuamos essa tendência de redução nessa semana também. É importantíssimo também relembrar, como o governador colocou, que esse momento nos traz ainda mais responsabilidade. Com uma retomada de atividades, mais pessoas nas ruas, então precisamos utilizar máscaras, reforçar os protocolos de distanciamento, independente de onde estivermos, inclusive e principalmente nas praias, em áreas de lazer. É importante todos nós participarmos dessa retomada e fazermos a nossa parte. Então, os indicadores gerais são esses. Na próxima página, um grande avanço na atualização. Temos 5 regiões que avançaram para uma fase mais branda e que permite uma maior retomada das atividades. São José do Rio Preto, Marília, São João da Boa Vista, Registro e Presidente Prudente. Então, temos 5 regiões que avançam de fase e temos aqui Franca e Ribeirão Preto, que se mantém na etapa de controle, principalmente pelo número que nós temos registrado em óbitos nessas regiões. O que também é um sinal positivo olhando para frente, porque há uma estabilização de internações nessas regiões, que se reduzindo agora, podemos ter uma maior abertura também para a fase amarela. Na próxima página, nós relembramos como foi essa evolução do Plano São Paulo e que foi gradualmente evoluindo. Começamos com a pandemia na região metropolitana, o avanço para o interior, mas nas últimas atualizações, uma melhora consistente, fruto dessa retomada gradual, regionalizada e responsável, onde nós vemos a evolução do percentual da população na fase amarela, na fase de flexibilização. Na próxima página, nós temos essa lembrança aqui, como foi a evolução, e para finalizar, na etapa atual, na próxima página, nós temos hoje o maior número de pessoas na fase amarela, 95% da população com essa 12ª atualização passam a estar na etapa amarela, na fase amarela, que é a fase de flexibilização, que permite um número bastante considerável de atividades em funcionamento. Então, reforço aqui, em primeiro lugar, o reconhecimento dessa conquista, também o papel fundamental de todos, da saúde, dos prefeitos, na liderança desse processo, para que possamos seguir nessa jornada, não somente com as ferramentas de distanciamento, isolamento, mas também de testagem, isolamento de contatos, que passam a ser ainda mais importantes durante todo esse período que vamos continuar convivendo com a pandemia. E para finalizar, pedindo a colaboração de todos. É uma conquista, mas também uma grande responsabilidade, e eu tenho certeza que o Estado de São Paulo será um exemplo não somente para o Brasil, mas para o mundo nesse período que temos pela frente de retomada e convivência com a pandemia. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Vamos agora ao Marco Vignoli, dentro do mesmo tema, a reclassificação do Plano São Paulo. Vignoli. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Importante índice alcançado hoje, 95% do estado a partir da fase amarela, né? Um avanço importante com queda de internações e queda de óbitos ao longo desse período.
Além disso, o menor índice de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo, desde o início do Plano São Paulo, 54,1% na ocupação de leitos de UTI. Vocês têm acompanhado ao longo desse período a queda desse indicador, um indicador muito importante, tanto pela capacidade hospitalar instalada pelo governo do estado de São Paulo, quanto pela queda das internações ao longo desse período. Outro fator importante é que, pela primeira vez, os óbitos no interior do estado atingem um patamar maior do que os óbitos na capital. 37,7% dos óbitos durante a pandemia no estado de São Paulo ocorreram no interior, enquanto 37,6% na capital, portanto, invertendo essa pirâmide e o interior passando a capital ao longo dessa pandemia. Ressaltando aqui, a ocupação dos leitos de UTI, como vocês podem verificar, somente a região de Franca ainda tem 75,7% de ocupação acima dos 75%. Esse índice deve cair, porque eu relembro que é uma média dos 14 dias, mas que os 52 leitos instalados na região ao longo da última quinzena já reproduzem um número muito impactante que pode dar uma segurança no que tange a capacidade hospitalar maior na região de Franca. Na região de Franca, porém, a evolução dos óbitos manteve ela na fase laranja. Além disso, na região de Ribeirão Preto, evolução de casos e óbitos. Os prefeitos têm feito um bom trabalho, a gente vai seguir trabalhando para poder alcançar a fase amarela nas duas regiões. Já nas regiões de São José do Rio Preto, nós já chegamos numa ocupação abaixo de 75%, está ali 73% de ocupação, portanto, a região avançando pela primeira vez desde o início do Plano São Paulo para a fase amarela. A região de Rio Preto ficou desde a primeira atualização nessa fase e agora conseguindo reduzir a sua taxa de ocupação. Presidente Prudente melhora na evolução da pandemia, dobramos o número de leitos de 5 para 10 por 100 mil habitantes, registro melhorando a queda no indicador de óbitos, menos 66%, também dobramos o número de leitos de 7 para 14 por 100 mil, Marília, uma melhora também na evolução, ali também conseguimos triplicar o número de leitos ao longo da pandemia, e São João da Boa Vista, onde também dobramos o número de leitos, de 7 para 15, mais do que dobramos por 100 mil habitantes, uma evolução nos indicadores da pandemia. Esses são os números de hoje, seguimos com a melhora dos indicadores no estado de São Paulo. Importante que todos os gestores e a sociedade estejam alertas para que nesse feriado a gente possa respeitar as medidas de utilização de máscaras e não aglomeração, para que a gente siga com essa melhora de indicadores em São Paulo. Obrigado, Vignoli. Agora vamos à saúde, na extensão e na continuidade das intervenções da Patrícia e do Vignoli, com Jean Gorenstein. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 36ª semana epidemiológica, na 12ª reclassificação do Plano São Paulo, com melhora desses índices, com a progressão no faseamento principalmente dos 5 municípios que garantiram, 5 regiões de saúde que garantiram que hoje nós tenhamos 95% do nosso estado no faseamento amarelo. Essa, sem dúvida alguma, é a melhor fase da história do Plano São Paulo, mostrando que realmente a pactação e o pacto que foi feito com a população garantiu essa progressão lenta, gradual, progressiva, porém segura. Por 5 semanas consecutivas tivemos queda no número das internações e por 4 semanas consecutivas queda no número de óbitos. Nós tivemos 12% de queda em relação à semana epidemiológica anterior. E estamos testando e muito. Essa semana ultrapassamos a 4 milhões de testes, tendo aproximadamente 97 testes para cada 100 mil habitantes. Isso é algo muito compatível com pouquíssimos países no mundo, especialmente a Alemanha, que é a referência na melhor e maior testagem. Testamos e continuaremos a testar. Importante que nós estejamos hoje lembrando que o Estado, apesar dessa melhora dos índices, ainda se encontra em quarentena. Nesse feriado, é importante, descansem, mas não relaxem
das medidas sanitárias. Evitem as aglomerações e realmente façam a utilização das máscaras. Vamos aos índices dessa semana, por favor. Hoje nós tivemos 845.016 casos, 31.091 óbitos e, como o próprio secretário Vignoli comentou, a taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva abaixo de 54%, de forma mantida nessa última semana, no estado 54%, na Grande São Paulo 51,5%, com altas hospitalares superiores a 90 mil e, importante, mais de 670 mil pacientes foram e estiveram recuperados da Covid-19. Próximo, por favor. Tivemos na data de hoje 7.038 casos, sendo que 53% dos casos diagnosticados pelo PCR. Próximo. Essa média diária dos novos casos do estado de São Paulo vem mostrando índices de queda realmente importante. Agora nós estamos com 7.311 novos casos. Isso está muito próximo à 26ª semana epidemiológica, exatamente aquela semana que era o prenúncio da elevação do número de casos, de internação e de óbitos, mostrando claramente um descenso, uma melhora desses índices e reforçando a nossa saída do platô. Próximo, por favor. O número de internações também se mostrou com uma queda significativa. A 30ª semana, ela se mostrou muito próxima à 20ª semana epidemiológica lá de março. Então, com isso, mostrando e reforçando dados de número de casos, de internação, bem como número de óbitos em descenso e a queda desse platô sendo uma realidade não só do município, mas também do próprio estado. Próximo. Aqui nós temos a questão dos óbitos. Os óbitos na 30ª semana epidemiológica se manteve com níveis entre a 20ª e a 21ª semana. Próximo. E a prospecção de casos aqui nessa primeira quinzena, em termos de proximidade das estimativas, esteve mais próximo da linha inferior, portanto, dentro de todos os modelos matemáticos referenciados. Próximo. O número de óbitos também se manteve dentro dos modelos de prospecção, mostrando que o Plano São Paulo tem, a despeito dessas flexibilizações, sempre colocado os índices da saúde, garantindo a segurança da população. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean Gorenstein. Vamos agora ao terceiro e último tema, ao terceiro tema da nossa coletiva, não é o último, a concessão ao setor privado da usina São Paulo. De forma breve, Marcos Penido e Márcio Reia falarão a esse respeito. Marcos Penido é o nosso secretário de Meio Ambiente, Infraestrutura e Saneamento. Vamos então, Penido e o Márcio Reia, que é o presidente da EMAI. Penido. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Nós conseguimos, como colocou o governador, uma grande conquista, a concessão da nossa usina São Paulo. Nós temos um pequeno filme mostrando um pouco o que significa essa requalificação.
O sucesso desse leilão só foi possível pela confiança que o setor empresarial, que a população de São Paulo tem nesse projeto. O projeto, como bem colocado, tem a participação da Sabesp, investindo hoje 1,7 bilhão, com mais 300 milhões em contratação, iniciando um novo processo de desassoreamento e limpeza do lixo superficial e essa conquista da EMAI num projeto que envolve as 4 empresas da nossa secretaria, várias secretarias do nosso governo e, principalmente, uma grande parceria com a Prefeitura de São Paulo no maior projeto de saneamento básico na região metropolitana, no nosso estado. É um projeto de despoluição do Rio Pinheiros. Márcio. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Só ressaltar que, além dos 280 milhões que será investido, de imediato será investido 50 milhões para o primeiro passo, que é o primeiro prédio que será feito o retrofit. E dizer que é uma inovação para o governo de São Paulo, uma usina que o trabalho dela é gerar energia, conter enchentes, também terá um novo papel para atender a população, com restaurantes, mirantes, escritórios. Quer dizer, é uma inovação feita em São Paulo. Então, gostaria de agradecer. Obrigado, Márcio. Penido e Márcio estarão à disposição para perguntas dos jornalistas daqui a pouco. Neste momento, vamos ouvir o Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo. Bruno. Boa tarde a todos. Como é sabido, a crise sanitária trouxe consigo uma crise social e econômica. Aqui na cidade de São Paulo, entre os meses de março e maio desse trimestre, nós tivemos praticamente 175 mil pessoas que perderam o emprego, com um saldo negativo de contratações e demissões aqui na cidade. Portanto, eu queria aqui aproveitar, governador, e agradecer, porque são investimentos como esse, anunciados agora, em relação à concessão da usina São Paulo, que projetam um cenário de retomada. É a perspectiva de novos investimentos aqui na cidade, que atraem a geração de emprego e renda e que vão preparando a cidade para o momento pós-pandemia. Essa crise social e econômica vai requerer ainda mais a participação e envolvimento do setor público na geração de emprego e renda na cidade. Então, não apenas a cidade ganha um novo cartão postal com essa concessão, mas é um indicativo na aposta do governo do estado para que a cidade possa voltar a gerar emprego e renda. Queria, portanto, aqui deixar o meu registro de agradecimento por essa concessão, um sonho tão antigo da nossa população e que agora se torna realidade. 2 anúncios por parte da Prefeitura de São Paulo. O primeiro deles diz respeito ao funcionamento de salão de festas, bufês infantis, boates, discotecas, danceterias. São estabelecimentos que ainda estão proibidos de funcionarem. Havia uma solicitação para que eles pudessem funcionar como restaurantes. A orientação da Prefeitura de São Paulo era que, por conta do alvará de funcionamento, eles teriam que solicitar um novo alvará de funcionamento para poderem funcionar como restaurantes e, ao final da pandemia ou a partir do momento que eles voltassem a ter autorização para funcionar como buffet, como danceteria, eles teriam que mais uma vez entrar com o processo de um novo alvará para poder voltar a funcionar da forma que funcionavam antes. Então, essa burocracia foi eliminada por conta do decreto publicado hoje no Diário Oficial do município, que permite a esses estabelecimentos que ainda não têm a sua autorização para voltarem a funcionar como estabelecimentos de buffet, como estabelecimentos de festas, como estabelecimentos de danceterias, mas a Prefeitura vai, de alguma forma, estender o alvará de funcionamento deles para que aqueles que desejarem funcionar como restaurantes ou bares podem funcionar como restaurante ou bar, desde, claro, cumprido o protocolo sanitário aqui do município para restaurantes e bares. Então, eles não vão ter que apresentar um novo pedido de alvará
para funcionar como restaurante ou bar e depois, lá na frente, um novo pedido alvará para voltar a funcionar como festas, como buffets. Então, hoje, a partir de hoje, isso passa a valer aqui na cidade de São Paulo. Aqueles que desejarem funcionar como restaurantes ou bares podem fazer isso, desde que cumpram, claro, o protocolo sanitário de bares e restaurantes. O segundo anúncio, a gente anuncia a partir de hoje o fechamento definitivo do Hospital Municipal de Campanha do AMB. O Hospital Municipal de Campanha do AMB passou a funcionar no dia 11 de abril deste ano. O investimento feito pela Prefeitura naquele espaço foi um investimento de R$7,5 milhões de reais, um espaço com a previsão inicial de ter 1.800 leitos. No início, nós credenciamos 870 leitos, foi a quantidade de leitos que passou a funcionar no AMB a partir do dia 11 de abril, que tinha um custeio mensal de 28 milhões de reais. Desde o dia 1º de agosto, nós reduzimos essa quantidade de leitos, baixando de 870 para 310 leitos, o que fez com que o custo mensal caísse de 28 milhões para 9 milhões de reais. Desde o dia 1º de setembro, nós de novo reduzimos a quantidade de leitos, passamos a operar com 150 leitos no Hospital Municipal de Campanha do AMB, 140 de observação, 10 de UTI. Estamos hoje com 38 pessoas internadas lá. Ao todo, foram 6.350 pessoas que passaram pelo Hospital Municipal de Campanha do AMB. Mais de 80 mil exames realizados naquele espaço. Hoje, com os números que a cidade tem e a própria taxa de ocupação do Hospital Municipal de Campanha do AMB, a cidade tem a tranquilidade de que vai poder desativar sem ter a necessidade de voltar a utilizar aqueles leitos, até porque, enquanto os 2 hospitais municipais de campanha passaram a funcionar, o do Pacaembu e do AMB, a cidade pôde também entregar 8 hospitais permanentes. Então, com todos os leitos que foram criados e leitos que serão permanentes na cidade de São Paulo, nós temos hoje a tranquilidade de poder anunciar a desativação. Desde ontem, o hospital deixou de receber novos pacientes e a nossa expectativa é que o fechamento final ocorra no dia 10 de setembro. Eram esses os anúncios por parte da Prefeitura. Obrigado, Bruno. Obrigado pelas referências também em relação ao projeto do Rio Pinheiros e da usina São Paulo. Vamos agora à última intervenção, exatamente para falar sobre a Operação Independência, o apoio nas rodovias estaduais para o final de semana prolongado e o apoio também aos prefeitos que solicitaram ao governo do estado o apoio para o programa de vigilância sanitária nos seus municípios. Vamos ouvir o general João Campos, secretário de Segurança Pública de São Paulo. General. Senhor governador, muito obrigado. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Desde o início da pandemia, o serviço de policiamento ostensivo, o trabalho da segurança pública foi potencializado, senhor governador. E com isso, nós estaremos agora também, além de proporcionar a segurança aos 645 municípios do estado de São Paulo, estaremos atuando, já estamos atuando desde as 0 horas de hoje até o dia 8 na Operação Independência. Nessa, contaremos com esses 20 mil policiais que o senhor falou, trabalhando para a segurança do estado todo e focados em apoiar, em contribuir com os agentes municipais no combate e na fiscalização dessa pandemia. E quando fazemos isso, quando fazemos essa contribuição, nós temos a convicção que estamos contribuindo para poupar vidas. Mostrarei uma apresentação rápida com 6 transparências, onde estará nela o mapa da força do pessoal que está empregado. Mas estaremos atentos a muitas áreas e uma preocupação especial às estradas.
O Comando de Policiamento Rodoviário tem 22 mil quilômetros de estradas estaduais para cuidar. E ali eles estarão utilizando bafômetros, fazendo teste de embriaguez, verificando cinto de segurança, assentos infantis, capacetes, ou seja, se beber, não dirijam. A Polícia Rodoviária Estadual estará muito atenta a isso. Iniciaremos com esses pontos de bloqueio, são primários, poderemos desdobrá-los. A seguinte, por favor. Na Baixada, vejam que com a atuação de cavalaria, ROCAM, o primeiro de choque, a rota e o policiamento ostensivo. Seguinte. Aí estão as nossas atenções. Pontos de bloqueio nas rodovias, pontos de fiscalização nas cidades, tudo com o intuito de contribuir e apoiar os agentes municipais que são os responsáveis por essa missão. Efetivo variado, utilizaremos aquelas mensagens nas viaturas de conscientização e apoiaremos, logicamente, as equipes, como já falei. Seguinte, por favor. Aí está o mapa da força, dia, 20 mil policiais, 7.200 viaturas, 880 motos, cavalos, 11 helicópteros, 8 drones dia, 160 em média pontos em rodovias e 1.500 pontos em áreas urbanas. Tudo para contribuir. Seguinte, integradamente, estamos integrados com a Secretaria de Transportes e Logística, Polícia Rodoviária Estadual, UDR, Artesp, concessionárias, as prefeituras municipais. Nas rodovias, falando aqui pela Secretaria de Transportes, seguinte e última, os painéis estarão usando mensagens curtas, diretas, claras. Use máscara, previna-se, evite aglomerações, mantenha o distanciamento social, lave as mãos, use álcool gel. Também nas rodovias, as concessionárias estarão potencializadas para esse apoio, 24 horas. Nos pedágios haverá distribuição de álcool gel aos usuários, aos trabalhadores. E pela primeira vez estaremos distribuindo 40 mil máscaras aos motoristas. Muito obrigado, senhor governador. Uma boa tarde a todos. Obrigado, general Campos. Vamos agora às perguntas presenciais. Pela ordem, temos Rádio Jovem Pan, CNN, depois remotamente Rádio CBN, na sequência o SBT de Santos, a VTV, TV Cultura, TV Gazeta, o portal UOL e TV Globo, Globo News. Começamos com você, Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o secretário Jean Gorenstein, mas também para o setor de contingência do coronavírus. É o seguinte, hoje o governo do Paraná informou que os testes da vacina russa da Covid-19 com voluntários devem começar no ano que vem. Hoje também a gente teve, por meio da revista científica internacional The Lancet, que diz que a vacina não teve efeitos adversos, enfim, que foi na fase 1 e 2, foi muito bem. Eu queria saber se São Paulo pode entrar aí nessa rota para ajudar a testagem e também ajudar a desenvolver mais uma vacina aqui no Brasil. Obrigado, Vitor. Vamos com a resposta do Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, com comentário ou do Gabardo ou do Medina. Jean. Vitor, obrigado pela pergunta. Nós estamos atrás de vacinas para a Covid-19. Não importa qual. O que nós temos que garantir é que essas vacinas sejam seguras, tenham passado pelas fases de teste, fase 1, 2 e 3, e, ao mesmo tempo, mostrem-se efetivas, produzindo anticorpos que produzam proteção àqueles que recebam. E é óbvio que todas as nossas instituições, inclusive aparelhos do próprio Estado, estarão sempre abertos para se utilizarem como locais de estratégia de estudos. Para se ter uma ideia, nós temos o CRT-AIDS, que é um dos hospitais estaduais
que é referência, ele está fazendo um estudo em campo de uma vacina da Harvard aqui. Então, ele foi escolhido pelo NIH para poder fazer essa testagem, porque nós queremos vacinas. A nossa luta é pela vida. Obrigado, Jean. Algum comentário? Então, respondido. Vitor, muito obrigado pela pergunta da Rádio Jovem Pan. Vamos agora à CNN com Bruna Macedo. Bruna, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A minha pergunta é para o prefeito, Bruno Covas. Campinas reabriu teatros, museus, galerias. Eu queria saber se para São Paulo existe alguma previsão nesse sentido, se também já foi feita alguma projeção de data para a fase verde do Plano São Paulo. Obrigada. A expectativa é retomar o setor cultural na fase 4, fase verde, e a projeção da Prefeitura é que a cidade entre na fase verde entre 20 de setembro e 10 de outubro. Obrigado, Bruno, e obrigado, Bruna. Agora vamos a uma pergunta online, que é da Rádio CBN, a jornalista Vitória Abel. Vitória, prazer em revê-la. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos os presentes. Espero que vocês estejam me ouvindo bem dessa vez. Queria começar com uma pergunta para o governador e também para a equipe de saúde. Ontem e hoje o presidente Jair Bolsonaro esteve na região do Vale do Ribeira, na cidade de Registro, e são regiões que até hoje, com essa mudança do Plano São Paulo, estavam na fase laranja do plano de flexibilização. Portanto, era proibido fazer aglomerações, proibido inclusive a abertura de bares, restaurantes. E o presidente Jair Bolsonaro não só promoveu aglomerações no interior, como também frequentou bares nas regiões com um dos colegas, chegou a sentar em um dos bares e não usou a máscara, que é obrigatório em todo o estado, inclusive na rua. Chegou a andar por mais de 50 minutos sem máscara por quarteirões e interagindo com a população. Gostaria de saber se o governo de São Paulo, primeiramente, planeja alguma punição diretamente para o presidente Jair Bolsonaro, já que ele estava sem máscara nesses eventos, nessas regiões, e também se os organizadores dos eventos ou se o próprio município vai ser punido de alguma forma por essas aglomerações. Uma segunda pergunta, também para o governador. Eu entendo que a coletiva se direciona para os temas da pandemia, que são essenciais, é claro, mas nesse momento também é de interesse público a gente falar um pouco sobre eleições. Por isso eu queria perguntar para o governador João Dória, que acredito que os eleitores dele e do prefeito Bruno Covas gostariam de saber se o governador vai participar ativamente da campanha do prefeito Bruno Covas, se isso já foi pensado, se o governador vai comparecer à convenção que vai acontecer na próxima semana, ou se isso vai depender da própria participação do presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais aqui de São Paulo, ou do quanto que os adversários do prefeito Bruno Covas chamarem aí o governador para essa disputa. Muito obrigada. Obrigado, Vitória. Vamos às respostas. Começamos com o tema regional. No Vale do Ribeira, o Vale do Futuro, eu vou pedir ao Marco Vignoli que possa responder, lembrando apenas, Vitória, que a responsabilidade sobre a aplicação de procedimentos é sempre do município. Portanto, cabe ao prefeito ou à prefeita. Mas os detalhes você saberá agora com o Marco Vignoli. Vignoli. Boa tarde, Vitória. É evidente que nós aqui prezamos pela vida, pela utilização de máscaras, pelo respeito à não aglomeração durante o tempo todo. Portanto, nós recomendamos fortemente que isso deva ser cumprido. A fiscalização sobre a utilização de máscaras é no âmbito municipal, portanto, cabe ao município essa verificação. Além disso, a aglomeração não é recomendada no estado de São Paulo de maneira alguma dentro do regramento estabelecido pelo governo do estado de São Paulo. Portanto, vejo com muita preocupação esse tipo de aglomeração acontecendo nesses eventos. É importante ressaltar também, puxando já esse gancho, Vitória, hoje nós estamos retomando uma obra de 30 milhões de reais de um hospital fundamental que vai possibilitar o dobro de leitos de UTI lá no Vale do Ribeira, Hospital Leopoldo Bevilacqua, que a partir de agora retoma suas obras, podendo estabelecer um novo patamar de saúde lá para o Vale do Ribeira, qual nós chamamos de Vale do Futuro. Obrigado, Vignoli.
Vitória, as duas outras perguntas. Em relação ao presidente Bolsonaro, eu lamento que o presidente da República dê um mau exemplo. Ele deveria dar bons exemplos, como todo presidente da República. Ele, aqui em São Paulo, mais uma vez, deu um mau exemplo ao não usar máscara, o que é lei e é obrigatório, embora a fiscalização deva ser feita pela Prefeitura Municipal e a emissão de multa também, e deu outro mau exemplo ao estimular e participar de aglomerações, o que não deveria ocorrer, e ainda com muitas pessoas sem o uso de máscara. Tudo o que nós não precisamos nesse momento são de maus exemplos. Lamento ter que reconhecer que o presidente do Brasil veio a São Paulo e deu um mau exemplo para a saúde e a vida dos brasileiros. Em relação ao Bruno Covas, nos finais de semana, fora do meu horário de expediente, sim, ajudarei no que for possível a candidatura e a eleição de Bruno Covas. E a minha convicção de que ele será reeleito prefeito de São Paulo. Eu tenho candidato a prefeito em São Paulo. Este candidato chama-se Bruno Covas. Se o Bruno quiser complementar, já que a pergunta da Vitória foi feita também a você. A convenção do PSTB está marcada para o dia 12 de setembro e a partir de 12 de setembro eu falo como candidato a prefeito. Até lá, continuo tratando da questão da pandemia aqui na cidade. Muito bem. Vitória, muito obrigado pela sua participação. Vamos tirar você aqui da imagem. Desde já um bom fim de semana a você. Vamos agora ao Gobete, do SBT, da VTV, que é afiliada ao SBT em Santos. Gobete, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Sua pergunta, por favor. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas se foi divulgado aqui, eu particularmente acabei não prestando atenção. Eu queria saber se tem um número separado. Eu sei que são reforço de policiamento 20 mil policiais, né? Mas juntando instâncias turísticas do interior. Se para a Baixada Santista tem esse número separado, quanto que vai acrescer o policiamento lá? E como é que esses policiais estão orientados para a abordagem? Porque certamente eles vão se deparar com alguma resistência que é a que os guardas municipais têm enfrentado, como ocorreu com o desembargador. Eu queria saber como é que vai ser essa abordagem e também saber como é que o comitê tem acompanhado essa situação na Europa. Alguns países já tendo que fechar estabelecimentos, a França fechando escolas, tendo que retroceder. Aqui a gente tem visto um cenário mais tranquilo do Plano São Paulo. A população às vezes trabalha até com aquele lema de que o pior já passou, se isso vocês trabalham também com essa realidade ou se a gente ainda corre o risco de ter esse retrocesso como a gente tem visto na Europa. Obrigado. Obrigado, Gobete. Vamos por etapas. A primeira pergunta será respondida pelo secretário de Segurança Pública, General Campos. Não sei se ele dispõe dos dados para lhe oferecer de imediato. E a segunda pergunta pelo Dr. Zé Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. General Campos. Grato, Gobete, pela pergunta. Isso nos cabe esclarecer mais uma vez. A missão dos policiais militares é a de apoiar e dar segurança aos agentes municipais e agentes de saúde. Essa é a missão deles. O que me consta aqui com relação a efetivo? Tenho mais de 400 policiais por dia na Baixada Santista voltados para a missão de segurança e mais essa missão. Lá estarão atuando tropa de cavalaria, ou seja, do Regimento de Cavalaria aqui de São Paulo, um pelotão de ROCAM, elementos do 2º Batalhão de Choque, 2 helicópteros Águia, drones, etc. Há um bom efetivo que pode contribuir para a segurança da nossa Baixada. Muito obrigado. Obrigado, General Campos. Agora, o Dr. Medina, sobre o tema da questão do Peterson Gobete em relação à Europa, conforme, aliás, vários veículos de comunicação aqui do Brasil reproduziram recentemente. Boa tarde, Gobete. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo nos países da Europa, principalmente na Espanha e na França, onde o número de novos casos isso é semelhante ao primeiro pico, que é de 3 meses atrás. Entretanto, o número de óbitos é muito inferior. Se observar o gráfico de óbitos, ele é infinitamente inferior ao que aconteceu naquela época, isso em função da faixa etária que está sendo afetada hoje em dia. Então, a média de idade das pessoas que estão contagiadas nesse momento é de 37 anos e no primeiro pico foi acima de 60 anos. Isso na Espanha, na França também está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos acompanhando também nos Estados Unidos, que a curva de crescimento da doença nos Estados Unidos alcançou um platô semelhante ao do Brasil. Passou 2 meses, ele teve um novo pico e passou para outro platô e agora está diminuindo.
Nós estamos acompanhando também na Índia, onde você deve estar acompanhando, que é o lugar do mundo que tem um número de crescimento maior, uma curva ascendente muito acentuada, onde o número de casos está crescendo, tanto o número de casos como o número de óbitos. Israel, que tem um platô semelhante ao platô que tem aqui no Brasil, e que tem várias restrições de trânsito. E no Chile, que mais recentemente também determinou um toque de recolher às 21 horas, as mesmas medidas que estão sendo tomadas na Semana da Pátria aqui no Brasil, eles estão tomando na Semana da Pátria deles, que é daqui a 15 dias, com restrição, inclusive, do trânsito entre diversas províncias. Então, nós estamos acompanhando bastante o que está acontecendo nos países onde a doença está um pouco mais avançada do que nós, começou antes, e depois ela está numa fase mais avançada, para ver se nós evitamos que isso aconteça aqui no Brasil também, e evitamos que nós mimetizamos qualquer uma delas. O cuidado que nós estamos tendo, essa evolução do Plano São Paulo, vai na direção da expectativa de que não vai acontecer um segundo pico no Brasil. Agora, isso depende bastante mesmo, do comportamento da população. A estrutura hospitalar está muito bem arrumada, ninguém vai deixar de ser atendido, mas precisa, como o governador salienta bastante, manter todos esses cuidados para que isso efetivamente não aconteça, não tenha um novo pico aqui em São Paulo. Então, é muito importante que mantenha todos esses cuidados, o governador sempre insiste bastante. Obrigado, Medina. Gorbetti, obrigado pelas perguntas já respondidas. Vamos agora a Maria Manso, da TV Cultura, na sequência, a Sabrina, da TV Gazeta. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu tenho 3 questões. A primeira para o prefeito Bruno Covas. O senhor disse hoje de manhã que vai lutar para que a primeira vacina que for aprovada seja trazida aqui para os moradores da capital. Na prática, de que maneira o senhor imagina fazer isso? O senhor vai comprar, se não for uma das vacinas que estiver sendo testada e produzida aqui no Brasil? De onde vai vir a verba para isso? Também sobre a vacina, em Minas Gerais, o instituto que está fazendo os testes da Coronavac divulgou que está tendo dificuldade para encontrar todos os voluntários para a primeira testagem, inclusive, não é nem para a segunda, eles estão ainda longe de chegar ao fim desse primeiro teste da terceira fase. Isso pode atrasar os testes da Coronavac aqui, isso preocupa. Vocês podem enviar essas doses para um outro instituto, São Paulo, por exemplo, que tem mais voluntários disponíveis. E eu queria que vocês comentassem a situação na diretoria do Instituto Butantan, que 20 funcionários foram afastados, 4 casos confirmados, inclusive do motorista do doutor Dimas Covas. Por favor. Desculpa, Maria, só nessa terceira pergunta. Foram afastados por quê? Eu desconheço. Por suspeita de contaminação da Covid-19, 4 foram confirmados já por testes. Ok. Bem, vamos com o Bruno Covas, na primeira pergunta. As outras 2 serão respondidas pelo Jean Gorenstein. Bruno. Bom, não se trata de nenhuma novidade. O país tem um Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em que o governo federal normalmente cumpre os grandes diretrizes, depois os estados adaptam isso à sua realidade, os municípios acabam cumprindo essas diretrizes. Sempre que tem uma campanha nacional de vacinação, normalmente cabe ao Ministério da Saúde a compra das vacinas, o governo do estado distribui isso aos municípios, os municípios aplicam isso nas suas UBS. E muitas vezes, quando o próprio governo federal tem algum problema na compra, os municípios acabam entrando e comprando esse tipo de medicamento. Então não há nenhuma novidade, nenhuma criação por conta agora do coronavírus. Vai se dar exatamente nessa mesma direção. Vamos aguardar a posição do governo federal, do governo do estado. O município vai entrar e vai querer participar de qualquer forma. Se tiver qualquer tipo de omissão em relação ao governo federal, nós temos recurso, temos inclusive autorização dada pela Câmara Municipal para utilizar recursos de fundos municipais para poder destinar ao combate ao coronavírus. Então, há recursos aqui na cidade de São Paulo para poder fazer isso. Nós estamos aguardando, não há nenhuma vacina até agora autorizada pela Anvisa. Então, também não há nenhum sentido o município sair comprando uma vacina sem a devida aprovação. Obrigado, Bruno. As 2 outras questões da Maria Manso. Jean Gorenstein.
Boa tarde, Maria Manso. Obrigado pela pergunta. Com relação à questão da Coronavac no centro que está sendo pesquisado em Minas Gerais, não haverá impacto nenhum. Nós temos outros centros que estão sendo muito bem otimizados, que já tiveram todos os primeiros voluntários já selecionados, vários deles já na segunda dose da vacina e uma fila de outros voluntários desejosos. É importante a gente lembrar que nós tivemos mais de 1 milhão de voluntários cadastrados no site do Butantan. Então, isso de forma alguma vai impactar nos resultados, inclusive no que tange a tempo, a questão do cronograma. A segunda pergunta é em relação ao Instituto Butantan. Houveram 4 pacientes, na verdade, até então, eram funcionários da diretoria que tinham quadros bastante leves, mas foram imediatamente investigados, realizados não só a sua testagem, como seguindo toda a norma sanitária de afastamento e pesquisa dos contactantes. Todos foram orientados, então, a retornarem para suas casas, ficarem em isolamento e a realização da testagem. Até o momento, nós só tivemos 4 desses funcionários positivos, portanto, se assim ocorrer, os demais retornam às suas atividades nos próximos dias. Obrigado, Jean. Obrigado, Maria Manso. Vamos agora à penúltima pergunta de hoje, que é da jornalista Sabrina Pires, da TV Gazeta. Sabrina, mais uma vez, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Bom, eu queria falar novamente sobre a vacina. Então, hoje termina aquele prazo, pelo menos indicado pelo governo federal, de uma resposta à equipe do governo do estado em relação a dinheiro para fazer a vacina. Então, a gente está cobrando deles, conforme inclusive o senhor comentou, mas eu gostaria de saber se tem alguma sinalização. E na resposta da outra vez, o secretário comentou que no meio do ano que vem teria uma estrutura já bem formada sobre a vacinação, sem dizer se essa data seria a data que todo mundo aqui em São Paulo, eventualmente, se tudo aprovado, estaríamos vacinados. E aí eu gostaria de entender se o governo do estado está esperando a aprovação da vacina e de qual vacina, para aí definir como que vai ser essa distribuição, e aí concretamente, já comprou agulha, já comprou frasquinho, já tem onde armazenar? Isso vai esperar a vacina ser aprovada para comprar ou se essa rede de distribuição já está sendo montada? Obrigada. Obrigado, Sabrina. Obrigado pelo conjunto de perguntas, né? Mas não tem problema, faz parte. É o seu dever perguntar. Eu vou pedir ao secretário Jean Gorenstein que responda. Nós já tivemos alguns encontros com o ministro interino da Saúde e a sua equipe, e volto a reafirmar a nossa confiança de que os pleitos de São Paulo serão atendidos, ainda que gradualmente, e é compreensível, mas dentro de um princípio soberano, republicano, de que o mais importante é termos a vacina e termos a saúde preservada dos brasileiros. Não deve ser tratado como uma questão política, eleitoral ou ideológica. Seja esta vacina, a Coronavac, do Butantan, ou qualquer outra vacina na etapa de testagem, e se a testagem for positiva, e tendo a aprovação da Anvisa, o que certamente o terá, visto que o procedimento técnico das vacinas em testagem aqui estão sendo feitas com o consentimento e acompanhamento da Anvisa, certamente teremos a vacina. Mas as respostas completas serão dadas pelo Jean Gorenstein, nosso secretário de Saúde. Jean. Obrigado pela pergunta, Sabrina. É importante reforçar que o interesse de vacinas não é só uma prerrogativa de São Paulo, do Brasil, mas é do mundo. Todo o mundo quer uma vacina para poder voltar à sua condição de normalidade. E é da mesma forma que o próprio Ministério da Saúde compactua com todos os brasileiros, inclusive todos do estado de São Paulo. Por isso, o apoio à vacina, ele é algo importante, seja lá qual for, seja a vacina do Butantan, seja a da Fiocruz, nós precisamos de vacinas. E a gente sabe que o montante de vacina que cada uma desses institutos produzirão ainda é muito pouco perante aquilo que nós precisamos para imunizar todos os brasileiros em todos os rincões do nosso país. Então,
esse é um esforço conjunto e, por isso, nós temos o apoio, aquela bandeirinha acenada desse apoio de tratarmos dessa maneira. Por outro lado, você me pergunta, até o meio do ano que vem, é possível que nós tenhamos um sistema vacinal dentro do Programa Nacional de Imunização? Tudo isso vai depender, primeiro, dos resultados dos testes, essa fase 3, que vai mostrar até a segunda quinzena de novembro o quanto ela se mostrou eficaz e segura, como ela já se apresentou na fase 2 lá na China. A partir disso, nós aguardamos a liberação dos órgãos regulatórios, no caso, a Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, para sim o fazermos. E para, então, haver a capilaridade, a distribuição para grupos prioritários de forma semelhante à da gripe, para todo o país. Essa é uma vacina, mesmo que de São Paulo, para todo o país, de forma absolutamente gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Muito bem, obrigado, Jean. Sabrina, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à última pergunta, que é do Portal UOL, com Lucas Teixeira. Lucas, prazer em revê-lo aqui conosco. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Eu queria voltar na questão de ter uma segunda onda ou não. Conversando com prefeitos, eles estão muito ansiosos para que a cidade deles, obviamente, a região deles, cheguem à fase verde. Acaba havendo um receio de que a fase verde não é vacina, né? Então, como tem sido o diálogo do governo do estado com os prefeitos para explicar que quando chegar não está tudo liberado, né? A gente ainda não é a resolução dos problemas. Essa é a primeira questão. A segunda questão também sobre mudança de fase, um pouquinho mais técnica. Conversando com prefeitos aqui da Grande São Paulo, foi uma reclamação meio popular deles sobre a divisão entre as micro-regiões da Grande São Paulo e a capital. Um deles, que é até de um partido de apoio ao governo, ele falou, olha, 40% da minha força de trabalho trabalha na capital. Então, quando a capital muda de fase e a minha cidade não, a nossa região não, isso gera um problema, porque eles estão trabalhando lá, não estão trabalhando aqui. Então, eu queria entender um pouquinho melhor como é que foi essa divisão e por que a Grande São Paulo ficou destrinchada e não ligada ao município, visto que é tudo tão conurbado. Caso o prefeito queira comentar também, por favor. Obrigado. Obrigado, Lucas. Vamos começar com a primeira pergunta, com o Jean Gorenstein, e, eventualmente, se desejar, com algum comentário do Medina ou do Gabardo, e a segunda vou pedir ao Vignoli que responda. Obrigado, Lucas, pela pergunta. É natural que todos estejamos ansiosos. E à medida que nós tenhamos um plano São Paulo já bastante estendido, e ele está estendido exatamente porque nós estamos procurando fazer o controle da pandemia de uma forma muito gradual e segura. E é claro que as pessoas, elas querem voltar ao seu normal, tirarem as máscaras, e você mesmo colocou de uma forma muito certa que nós voltaremos ao normal quando nós tivermos a vacina. Isso não é uma realidade. É por isso que nós continuamos pactuando com a população para que atendam às regras sanitárias de não promoverem as aglomerações, de manterem o distanciamento, de terem, além de tudo, a utilização dessas máscaras. E para isso a gente pede, invoca que todos os prefeitos colaborem nesse sentido, reforcem as suas agências de vigilância sanitária para estarem orientando a população, fazendo também a distribuição de máscaras. Dessa forma, nós conseguiremos progredir, talvez não chegando ao normal, mas ao nosso novo normal, que é a fase azul, a fase 5 do Plano São Paulo. Obrigado, Jean. Marco Vignoli. Boa tarde, Lucas. Bom, o Plano São Paulo estabeleceu um critério objetivo, técnico, sobre a avaliação dos indicadores. Em um campo, a evolução da pandemia, que compara casos, internações e óbitos, e no outro campo, a capacidade hospitalar. O município de São Paulo tem a maior capacidade hospitalar de todo o estado de São Paulo, 28,8 leitos por 100 mil habitantes, hoje, frente a uma média do estado de São Paulo de 21 leitos por 100 mil habitantes. Portanto, a necessidade de utilizar o regramento estabelecido pela saúde. As regiões de saúde aqui da Grande São Paulo se dividem nesse formato, e dessa forma a gente pôde
ter cada uma das regiões avaliada pela sua capacidade hospitalar. Com isso, pôde-se dar segurança para que a população de cada uma dessas regiões pudesse avançar ao longo do Plano São Paulo ou regredir com mais restrições quando necessário. Essa divisão se deu para estabelecer essa segurança na capacidade hospitalar, leitos de UTI e enfermaria para a população da Grande São Paulo. Obrigado, Vignoli. Obrigado, então, Lucas Teixeira, pela pergunta. Vamos ter a última pergunta, que será do William Cury. O Will estava em transmissão, é por isso mesmo que eu tinha recebido a solicitação para não incluí-lo. Ele já terminou a transmissão ao vivo para a Globo News. Portanto, sua pergunta, por favor. Bem-vindo mais uma vez, Will. Obrigado, gente. Obrigado por esperar também. Minha pergunta é sobre educação. A Prefeitura já está fazendo o trabalho de coletar amostras de crianças de 4 e 14 anos na terceira fase do inquérito sorológico em alunos. Dessa vez vai pegar também alunos da rede estadual e da rede particular. Eu queria saber do prefeito, essa etapa vai ser fundamental para uma decisão em relação à volta às aulas. Quando deve ter o resultado e a decisão da prefeitura sobre a volta às aulas? E sobre o mesmo assunto, para o governo, quantas cidades sinalizaram que não devem ou devem retomar as aulas no dia 7 de outubro? Obrigado. Obrigado, Will. Bruno? O secretário Edson Aparecido, responsável pelo inquérito, está aqui. Pedi para ele poder responder. Nós já iniciamos a terceira fase do inquérito sorológico das crianças de 4 a 14 anos. Dessa vez, além das crianças da rede municipal, as crianças da rede estadual de ensino que estão na capital e também da rede privada. A coleta é feita junto com uma pesquisa. Nós devemos ter até a próxima quinta-feira toda a coleta feita, os números tabulados, para divulgação no início da próxima semana. Obrigado, Edson Aparecido. E aproveito, você terminou? No início da próxima semana, início da semana de 10, da semana 10, né? Não a próxima semana, na outra. Bem, então vou pedir agora a alguém para fazer a esterilização do microfone. Vou convidar o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, para a pergunta feita pelo William Cury. Rocieli. Oi, obrigado, governador. Nós estamos com 2 etapas, nesse momento concentrado muito na volta da atividade presencial de reforço escolar, que começa na semana que vem, que nós já temos mais de 120 municípios que autorizaram, alguns ainda em avaliação, lembrando que tem que ter 28 dias consecutivos no amarelo na região para poder ser autorizado e, lógico, observando sempre as questões sanitárias locais, a saúde sempre em primeiro lugar. A questão de outubro, a maioria dos municípios absoluta ainda não se manifestou, assim como o próprio Estado ainda precisa atingir todas as condicionalidades. Por exemplo, hoje temos a contagem de 80% para uma eventual volta em outubro, mas temos que ter todas as regiões no amarelo para continuar a ter essa contagem. Portanto, vamos continuar a discussão, como previsto, durante cada uma das semanas com todos os municípios e durante o mês de setembro ainda falaremos sobre a volta às aulas no dia 7 de outubro. Obrigado, Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Obrigado, Edson Aparecido, secretário de Saúde do município de São Paulo. Com isso, William Cury, concluímos as respostas às suas perguntas e concluímos também essa 119ª coletiva de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Muito obrigado a todos que aqui vieram, jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, secretários, prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, você que está em casa finalizando o acompanhamento desta coletiva, por favor, cuidado nestes feriados, não faça aglomeração, use máscara e obedeça o distanciamento social. Proteja a sua vida, a vida dos seus familiares e dos seus amigos também. Muito obrigado a todos, bom final de semana. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo.